Bom dia, Carla. O ótimo da Rose foi por conta do horário, ô Rose? Fala pra mim. Amém, Tala. Você orou para que levantasse para esse propósito? Amém. Deus ajudou você a acordar, tá vendo? Você tá com cara de executiva hoje, Jana. Por causa do cabelo? Casaquinho? Meninas, para quem está na live aqui pela primeira vez, nós estamos em um propósito de 21 dias. Hoje é o nosso 6º dia desse propósito. Nós estamos em várias mulheres de mãos dadas em um grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp onde nós estamos jejuando e nós estamos orando. Orando pelo quê, Jana? Orando pelo nosso marido, orando pelo nosso futuro marido, orando para que a gente esteja fortalecida, né? As lives são para que nós, mulheres, estejamos fortalecidas em Cristo. Bom dia, Pati. Bom dia, Daiane. Sejam bem-vindas. Então, esse grupo é para isso. Lá a gente recebe a oração do dia, o versículo do dia para orar pelo nosso marido, para profetizar sobre ele, ou pelo nosso futuro pretendente, pelo nosso futuro marido. E, sobretudo, as lives são para a nossa mudança, a nossa perseverança, sobre a nossa fé estar em Cristo também, para que a gente não desista dos nossos sonhos, para que a gente consiga encarar o processo e persistir no nosso milagre. Inclusive, hoje, a live é justamente sobre isso. Eu vou trocar aqui por um louvor mais instrumental, senão tira a minha atenção aqui. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre persistir, sobre a esperança de não desistir dos nossos sonhos. Sabe por quê, mulher? Porque você pode estar a uma oração do seu milagre acontecer. Então não desista. Se você estiver a uma oração do seu milagre acontecer, talvez você esteja orando tanto tempo pela porta aberta, por uma mudança, que você não vê isso acontecer. E muitas vezes nós somos tentados a desistir. E a gente para de orar. A gente começa a falar assim, ó. Eu vou desistir disso aqui. Se Deus quiser, um dia Ele vai fazer na minha vida. E nós somos tentadas a desistir de orar. Eu imagino que Ana, lá no livro de Samuel, ela poderia ter feito isso, né? Ela poderia ter tido esse mesmo pensamento. A Bíblia fala que ela era zombada. A Bíblia fala que ela era tentada. Porque ela esperava por um milagre, mas ela não via isso acontecer. Eu imagino que Ana já tivesse orado diversas e diversas vezes por esse milagre. Mas a palavra vai dizer que certo momento Deus ouviu a oração de Ana. Certo momento Deus ouviu. Ou seja, não pare, não desista, porque você pode estar a uma oração do seu milagre acontecer. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia. Você preciosa, você mulher de oração que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Se você não está com a sua Bíblia, se você está aqui pela primeira vez, nós temos um grupo de mulheres. Um grupo de mulheres que estão orando e jejuando pelo seu marido, pela sua casa, pela sua família, pelo seu futuro marido. Lá eu passo todos os dias o PDF do que foi dito aqui. Então você vai ter a oportunidade de ler isso na sua Bíblia depois, mais tarde, tá? Mas se você está com a sua Bíblia aí, melhor ainda, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Nossa, coloquei um filtro aqui que eu não quero filtro nenhum. Em 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler junto com vocês. Havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Só para vocês entenderem esse contexto aqui, naquela época, o homem ele poderia ter mais de uma mulher. Nesse caso aqui, Eucana, ele tinha uma mulher que ele amava, que era a Ana, só que a Ana ela era estéril.
Então ele tinha outra mulher que era como se fosse uma barriga de aluguel. Ela estava ali naquele cenário apenas para gerar os filhos de Eucana. Eucana, ela era estéril. Então uma era amada, outra era, a Penina era para ser como se fosse uma barriga de aluguel. Todos os anos esse homem, ele subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele era realmente um homem adorador, né? Ele era um homem crente, um homem piedoso. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Mulheres, apesar de que o Senhor havia a deixado estéril, foi o Senhor que permitiu que ela fosse estéril. O Senhor que fechou a madre de Ana. Ele que permitiu isso. E aí, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. O que o Senhor está permitindo ficar fechado na sua vida por esse momento? Quais são os milagres que Deus está retendo por um período na sua vida, por você ainda não ter passado pelo processo, por você ainda não estar pronta para receber? Grava essa palavra, processo. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Ela ficava tão angustiada, ela ficava tão afrontada, tão deprimida, que ela chegava ao ponto de não conseguir comer. Imagina quanto sofrimento Ana passava, quantos testes diariamente ela era aprovada, a ponto de ela não conseguir comer. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ali ele especifica, do que 10 filhos. Eu imagino que na intimidade dos dois, quantas vezes Ana deve ter falado assim, né? O marido poderia perguntar: Ana, quantos filhos você teria se você pudesse ter filhos? E ela falava: eu teria uns 10 filhos, de tanto desejo que essa mulher tinha no coração dela de ter filhos. E Eucana falou assim: será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Isso não soa um ar, mulher, de que Eucana menosprezava a dor dessa mulher? Em certos momentos nessas passagens, conforme você vai lendo o livro, você vê o quanto Eucana, ele era um marido que compreendia essa dor de Ana. Mas aqui nessa passagem até parece que ele afronta, né? Menospreza. Ora, eu já não sou suficiente para você. Eu não sou tão bom quanto se você tivesse 10 filhos. E aí, quantas vezes, dentro da sua própria casa, às vezes alguém menospreza a sua dor. Às vezes o seu próprio marido, às vezes um filho, às vezes alguma amiga que você vai correndo contar para ela os seus desejos, os seus anseios, as suas dores, as suas orações, e ela age com um ar de menosprezo. Certa vez, lá no versículo 9, menina, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando em sacerdote, Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Mulheres, ela fez um voto. Era uma oração que vinha seguida de amargura, de choro e de um voto. Quantas orações você já fez que você, de certa forma, colocou Deus à prova, fazendo um voto com Ele? Será que essa não é uma chave que está faltando na sua oração? Ana pediu um filho varão. Eu vou continuar mais um pouquinho lá no versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Mulheres, mais uma vez Ana aqui está sendo tentada. Ana passou por alguns testes. Pelo teste da Penina, que era sua rival. Pelo teste do seu marido, que de certa forma aparentava estar um pouco... tô nem aí com a sua dor, eu já sou suficiente para você, eu já não sou suficiente se você tivesse 10 filhos. E o terceiro teste,
né? O pastor, um sacerdote, ela encontrou Eli, talvez ela esperava, assim como a gente espera muitas vezes do nosso pastor, da nossa pastora na igreja, a gente espera um conselho, algo construtivo que vai nos dar esperança. Ele naquele momento chamou Ana de embriagada. Será que nesse terceiro teste, Ana nós já não teríamos jogado tudo pro alto, não teríamos desistido de orar? Olha o quanto essa mulher está sendo provada e não desistiu. Foram 3 testes que Ana passou. Penina, marido e agora Eli, que ela encontra lá em cima no templo, esperando de repente uma palavra de ativação, e ela é tentada mais uma vez, chamada de embriagada. Voltando um pouquinho na oração desesperada que a Ana fez, a Ana, além de fazer um voto com Deus, Ana também foi específica nos detalhes do que ela queria. Isso é uma chave muito importante que talvez esteja faltando nas nossas orações, mulheres. Porque ela falou assim, ó, se tu me deres um filho varão, ela especificou nos detalhes o que ela faria e especificou o que ela faria com voto, né? Ela falou, eu o dedicarei todos os dias ao Senhor, o seu cabelo, a sua barba nunca serão cortados. Olha quantos detalhes Ana colocou nessa oração. Como você está fazendo a sua oração hoje? Será que não são orações repetidas, orações decoradas? Essas orações que a gente faz, elas precisam ter alguns detalhes para Deus realmente inclinar os seus ouvidos para que Ele atenda as nossas orações. E esse versículo me fez lembrar de algo que aconteceu muito forte na minha vida. Quando eu estava orando pelo meu marido, né, para quem nunca ouviu falar, para quem desse testemunho, para quem está aqui pela primeira vez, eu fiz uma oração desesperada pelo meu marido. Ele morava no estado de São Paulo, eu no estado de Santa Catarina. Ele nunca tinha me visto na vida dele. Eu tinha o visto algumas vezes, mas nunca tinha trocado palavras nem nada disso. E eu orava por ele. Até que Deus foi rápido em atender o meu pedido. Foi uns 15 dias que eu fiquei orando assim, incansavelmente por ele. E quando o Lincoln me fez uma pergunta assim, por uma chamada de vídeo, eu tô com vontade de falar que eu te amo, não sei o que tá acontecendo, você estava orando por algo nesse sentido? Meninas, eu mandei uma foto pra ele, no WhatsApp dele, que era uma montagem, eu e ele se olhando assim. E eu falei pra ele, abre o teu WhatsApp. Eu não estava orando por algo nesse sentido, eu estava orando por você. Você estava nas minhas orações. Na minha oração desesperada que fez Deus entrar no carro do meu marido lá em São Paulo, sem ele nunca ter me visto, e falar pra ele, tem uma mulher falando o seu nome no altar, é a mulher da sua vida, é você pegar ou largar. Para Deus fazer isso, eu fiz uma oração desesperada e detalhada. Eu falei, Deus, se o Lincoln sentir no coração dele esse amor que eu tô sentindo, eu levarei o seu nome para multidões. Teve detalhes, teve especificação e teve um voto. Vai pegando essas chaves e guardando no seu coração. Uma oração que fez Deus se mover, de pegar e entrar no carro do homem lá em São Paulo, ele nunca tinha me visto, que fez a gente se casar sem nunca ter se conhecido. Olha que forte. Olha os segredos dessas orações. Então, Ana passou por vários testes porque ela estava sendo forjada. Mulher, se você estiver a uma oração do seu milagre acontecer, não desista, sabe por quê? Porque você está passando por um processo. Deus está te forjando. Muitas das vezes dentro da sua própria casa, com pessoas que você ama. Mas não desista. Por que Deus não fez acontecer antes o milagre de Ana? Porque Ele permitiu que ela passasse por tantos testes, por tanta dor. Porque ela não estava pronta para receber. Talvez você estejamos orando por algo e essa oração ela não está sendo atendida. Não é porque Deus não quer te dar algo, é porque se Ele te der agora, você não vai estar pronta para receber e você vai desperdiçar a bênção. Persevere. Continue orando. Talvez você não esteja pronto. A sua bênção já está pronta no céu para Deus derramar. Mas talvez você não esteja pronta para receber. E no momento que Deus te der essa bênção, você vai desperdiçar. Olha como Ana respondeu Eli quando ele falou que ela estava bêbada. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Gente, como que vocês mulheres teriam respondido? Fala a verdade. Tá esperando que o pastor venha a te dar um direcionamento, uma palavra de fé, de esperança. Ele vem e chama ela de bêbada depois de estar passando por 2 tentações ali de Penina, de Eucana. E ela ainda responde com tanta sabedoria. Não se trata disso, meu Senhor. Isso me fez refletir, quando eu estava lendo e estudando essas passagens, sobre o nosso autocontrole, mulheres.
sobre nós termos controle emocional perante as situações que vêm nos afrontar. Quantas vezes você é explosiva dentro da sua casa, no seu trabalho, com os seus filhos? Será que não te falta controle emocional? Será que Deus não está olhando lá de cima e está falando assim, ó, poxa, eu queria tanto derramar essa bênção, eu queria tanto derramar esse milagre sobre a vida da Rose, mas ela está tão explosiva que se eu fizer esse milagre agora, ela não vai ter maturidade para receber. Você já parou para pensar nisso? Olha o controle emocional que Ana teve. Olha como a gente deve agir com sabedoria dentro da nossa própria casa, muitas das vezes. Explosiva com a bagunça que o marido está fazendo, que os filhos estão fazendo. E eu já falei isso aqui em uma live. Valoriza o teu relacionamento. Valoriza o teu marido, o teu casamento, valoriza os teus filhos. Nesse momento tem uma mulher em prantos, que o marido já se foi, ou que está desesperada orando por um relacionamento e não tem, e ainda não foi atendido. Tem mulheres que são estéreis, tem mulheres que estão num leito de UTI, orando desesperada para Deus trazer o filho de volta. E quantas já perderam seus filhos? Valoriza a bagunça dos teus filhos, valoriza a bagunça do teu marido. Olha por outra perspectiva, mergulha mais a fundo na intimidade com Deus para você começar a ser uma mulher mais grata, que vai olhar as coisas ao seu redor com outra perspectiva. Às vezes você está murmurando tanto, reclamando tanto, e você fala, mas Deus está demorando tanto para atender o meu milagre? Mas as coisas na minha vida estão de perna pro ar. Será que é porque você não está murmurando muito, mulher? Reclamando demais? Agindo com falta de ingratidão no seu coração? Isso atrasa o que Deus quer fazer na sua vida. Não é que Deus está demorando, você está atrasando Deus. Tenha paciência, aguarde, talvez seja a última etapa do seu processo. Aqui tem uma citação da Joyce Meyer, que eu quero compartilhar com vocês, que ela é poderosa, que diz assim, deixa eu encontrar aqui, porque eu escrevo um roteiro, mas eu vou falando que vem, achei. Olha essa citação, mulheres. A maneira como você se comporta no seu deserto vai determinar por quanto tempo você vai ficar nele. Deserto é um lugar de passagem. Deserto não é lugar de permanecer. A maneira como você se comporta no deserto determina quanto tempo você vai ficar nele. Se você estiver passando por um deserto, onde você vai estar olhando apenas para as coisas negativas que estão acontecendo, agindo com ingratidão, reclamação, murmuração, você pode ter certeza que esse deserto vai demorar muito para passar. Mas muito, muito, muito. Enquanto eu estava orando pelo Lincoln, ele não estava nem aí, nem respondia nenhuma mensagem, nem nada. Se eu estivesse agindo como uma coitadinha, reclamando com Deus, por que Deus não estava agindo na minha oração? Será que isso tudo teria acontecido? Será que hoje nós estaríamos casados? Eu hoje, ministrando sobre, falando sobre casamento, sobre relacionamento com uma filha que é uma bênção, a coisa mais linda desse mundo. Se eu estivesse agido com ingratidão, murmurando, se eu não estivesse persistido, orado. Às vezes você pode estar perdendo a sua bênção, às vezes você pode estar ficando muito tempo no deserto por coisas que você mesmo está fazendo. Quando chega nesse ponto que a Ana responde com tanto autocontrole a Eli, quando chega nesse ponto que Ana mostra para Deus que ela tem controle emocional, sabedoria, nesse momento Deus atende a oração de Ana. Olha o que acontece lá no versículo 15, então Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Mulheres, é muito poderoso isso aqui. Presta atenção, inclina os teus ouvidos para cá, você que se distraiu por algum motivo, escuta isso daqui agora. Ana respondeu com sabedoria e Ana falou, eu estava derramada na presença do Senhor de tamanha angústia e tristeza. O que você, mulher, tem feito com a tua tristeza, com a tua angústia? Para quem você está contando os teus problemas? Onde você tem buscado respostas? Ana estava derramada aos pés do Senhor.
contando para ele as angústias e quantas vezes ela já tinha feito isso. A Bíblia não traz por quanto tempo ela vinha orando para ter filhos. Mas pela tamanha angústia e tristeza dela, já dá para ver que era por muito tempo que ela persistia nessa oração. E ela estava derramada, quebrantada, sabe lá quantas vezes ela já tinha feito isso, contando para o Senhor. Às vezes a sua bênção não chega porque você está contando os teus problemas para as pessoas erradas. Ou às vezes porque você não está derramada aos pés do Senhor. Eli respondeu, vá em paz, que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Quantas vezes você está no culto, o pastor, a pastora derrama sobre a igreja uma bênção, mas por você estar distraída, por você estar com a sua mente barulhenta, ouvindo vozes que você não precisaria estar ouvindo, aquela bênção passa despercebida por você e você não toma posse da sua bênção. Ontem a pastora falou que a gente precisa calar as nossas vozes, esse barulho, limpar os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir apenas uma voz, que é a voz do Espírito Santo. O pastor está lá, no momento da pregação, ele vai lá e ele profetiza. Você não é nem capaz de levantar sua mão, mulher, para tomar posse. Você não expressa nada, você está ali, às vezes no celular, às vezes preocupada com o que você tem que fazer em casa, e você não toma posse da sua bênção. Eli profetizou sobre a vida dela. Ela disse, lá no versículo 18, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o caminho, comeu e seu rosto já não estava abatido. Ou seja, ela tomou posse na hora que Eli declarou. Na mesma hora ela tomou posse, porque a Bíblia fala que ela comeu na mesma hora. E ela, lembra que eu falei pra vocês que ela vinha há muito tempo, né, sem nem conseguir comer, de tanta angústia que ela estava? O seu rosto já não estava mais abatido, ela já desceu grávida. Ela não precisou se deitar com Eucana, com seu marido, para engravidar. Porque o milagre já aconteceu mesmo antes. Quando ela recebeu a palavra, ela já tomou posse, ela falou, eu estou grávida. Por isso que a gente termina as nossas orações e a gente fala, Pai, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Você precisa orar acreditando que o teu milagre já aconteceu. Eu fiz a foto, a montagem com o Lincoln, não foi por acaso. Muitas vezes eu aprendi que nós deveríamos ter o nosso quadro dos sonhos, onde essas imagens vão liberar sobre nós sentimentos de gratidão, como se aquilo já tivesse acontecido, e esse sentimento faz o mundo espiritual se mover a nosso favor. Ana já desceu com a posse, como se ela já estivesse grávida. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Não há impossível para Deus. Deus foi capaz de abrir a madre, porque o mesmo Deus que fecha é o mesmo Deus que abre. O mesmo Deus que está mantendo essa porta fechada na sua vida é o Deus que pode abrir essa porta na sua vida amanhã, se Ele quiser. Não perca o autocontrole, tenha paciência, tenha fé. Quando você estiver pronta, o seu milagre vai acontecer. Especifique na sua oração o que você quer. Faça votos com Deus. Não dê ouvidos às vozes que estão te perturbando. Se Ana tivesse dado ouvido, gente, eu imagino Penina, o quanto essa mulher não ficou o tempo inteiro afrontando Ana. Vocês conseguem imaginar? A gente perde o controle por tão pouco, a gente perde a paciência, a fé por tão pouco. Quanto tempo Ana ficou com uma mulher dentro da própria casa, falando todos os dias para ela que ela não era nada, rindo, zombando da cara dela. Vocês conseguem imaginar tudo que essa mulher passou? Lições de Ana para a nossa vida. E aí trazendo para o nosso contexto, para a parte bem prática mesmo, assim. Primeiro, confiança em Deus nas dificuldades. Angustiada, ela orou fervorosamente a Deus, entregando o seu fardo para Ele. E aí eu vou repetir. Para quem você está entregando o seu fardo? Em quem você está buscando as suas respostas? Para quem você está contando os seus problemas?
Quais são os fardos que hoje você precisa entregar para Deus? Problemas no casamento, problemas com seu marido, traições. Às vezes você está orando para que haja uma mudança no seu marido. Não busque resposta em lugares errados. Vá para o secreto. Ana orou fervorosamente. Isso não é uma oração da boca para fora. A Bíblia especifica que era uma oração fervorosa, fazendo um voto com Deus. Confie em Deus. Não olhe para as circunstâncias. Já falei, deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar para permanecer. Agora, o que você faz, quais são as suas atitudes nesse deserto é que vai determinar quanto tempo você vai ficar nesse deserto. Você precisa de mulheres, você precisa de pessoas ao seu redor que vão te dar as mãos e vão manter os seus olhos fixos para Deus. Porque a sua ambiência também determina quanto tempo você vai ficar no deserto. Será que você não está ficando ao lado de pessoas que só te colocam mais para baixo ainda? Será que você não precisa passar uma peneira nessas pessoas que você está andando? Ah, Jana, mas ela é minha amiga há tanto tempo. Ah, mas ela é da minha família, sei lá, minha tia. Será que você não precisa calar algumas vozes, mudar o teu círculo um pouco de amizade com pessoas que vão te colocar para cima, com pessoas que vão te aproximar de Deus? Se você está num relacionamento com um namorado ainda, pensando se vai casar ou se não vai, essa pessoa te aproxima ou te afasta de Deus? Fala pra mim, com quem você está andando, com quem você está convivendo, porque isso faz toda a diferença. Pra quem entrou agora, por quem está aqui na primeira vez, nós temos um grupo no WhatsApp. Se você não está nesse grupo de mulheres, manda pra mim lá no meu direct, se você quiser ter acesso a esse grupo, onde lá elas recebem versículos e orações diariamente para orar pelo seu marido. Mulheres, presta atenção no que eu vou falar. O marido é o pilar dessa estrutura que é a nossa casa, a nossa família. O inimigo sabe que se ele atacar o nosso marido, que se o nosso marido perder a base, ele acaba com a família inteira. Quantas famílias são destruídas depois de um cenário de traição, onde o marido traiu a esposa? Essa família vai de mal a pior. O inimigo não é bobo. Nós precisamos nos posicionar como mulheres de oração, vigilantes, profetisas, que vai abrir a boca para declarar sobre a vida da nossa casa, sobre a vida do nosso marido, porque o inimigo não brinca de ser inimigo, gente. Mulheres, orem, declarem pelos... Jana, eu não consigo orar, eu não consigo declarar. Entra no grupo hoje, que lá eu te ajudo a fazer isso. Juntas lá, você vai ter o passo a passo de como declarar, de como orar, qual versículo você vai ler para ele. Se você não está no grupo, manda lá no meu direct que eu te coloco no grupo hoje. Lá nós somos mulheres que estamos jejuando. Eu tô aqui com uma xícara, mas tô tomando chá. Eu não tô tomando café, não tô comendo doce nesses 21 dias por essas mulheres. Nós estamos jejuando e orando pelos nossos maridos, pela nossa casa. Você precisa de pessoas que vão te aproximar de Deus e não te afastar e não te colocar para baixo. Segunda lição que Ana nos traz: promessas cumpridas e gratidão. Após a oração de Ana, Deus lhe concedeu o filho Samuel. Lembra que Ana tinha feito um voto com Deus? Que se ele desse um filho, ela era estéril, se Deus desse um filho para ela, ela iria dedicar esse filho para Deus. Ela cumpriu a sua promessa de entregá-lo ao Senhor, levando-o para que fosse dedicado ao Deus. Ela expressou a sua gratidão para Deus. A Bíblia fala que depois ela levava Samuel, depois ela instruiu Samuel no caminho de Deus, na direção de Deus. Há quanto tempo, mulher, você não expressa a sua gratidão para Deus? Essa semana eu falei com uma mulher, ela vinha passando por uma situação muito delicada, onde o filho dela se suicidou fazia 1 ano. E eu falei assim: fulana, você acha mesmo que você não tem motivos para viver? Ela falou: eu não tenho. Eu não tenho mais motivo para viver. Eu luto todos os dias para não tirar minha própria vida. E eu fui trazendo para a consciência dela motivos que ela tinha para agradecer. E ela foi trazendo isso para a consciência. E ali ela foi encontrando motivos pelo qual ela tinha para viver, motivos pelo qual ela tinha para agradecer ao Senhor. Muitas das vezes a gente está tão envolvida com os nossos problemas, tá com os nossos olhos tão fixos aos problemas, que a gente acha que a gente não tem mais nem motivo para agradecer. E a gente só encontra motivo para reclamar, para murmurar, pior, para usar a nossa boca para falar palavras de acusação,
palavras que venham a nos diminuir, palavras de maldição. Aqui você está assinando a sua sentença de que realmente você é uma fracassada. Porque as coisas daí pra frente, mulher, só vão de mal a pior. A partir do momento que você está usando sua boca da forma errada. Há quanto tempo você não é uma mulher grata pelo fato de você estar aqui agora, nesse momento, respirando? Pelo fato de você ter acordado da sua cama mais uma vez. Você já tem muitos motivos para agradecer, porque muitas pessoas não acordaram no dia de hoje. Hoje você tem uma nova oportunidade de viver aquilo que Deus separou para você viver. Então comece a encontrar, se for preciso, faça uma lista de motivos pelo qual você tem para agradecer e todos os dias você olhe para essa lista e traga para a sua consciência motivos pelo qual você tem para agradecer. E para de reclamar e de murmurar o tempo todo. Isso afasta a tua bênção. É você que está atrasando os teus milagres na tua vida. Deus não se atrasou, Deus não perde o time. Nunca, nunca. Você atrasa Deus quando você fala para Ele assim, ó, isso eu falei na live aqui, ontem eu não consegui fazer ao vivo, mas anteontem eu falei aqui na live, eu falei assim, você acha que Deus está atrasando os teus milagres, você fala, pai, eu estou orando tanto, Deus, e o Senhor não atende essa minha oração, o Senhor não traz o meu futuro marido, o Senhor não muda o meu marido, o Senhor não muda o meu filho, você acha que Deus está atrasado, mas você que atrasa Deus quando você fala para Ele, pai, eu não estou pronta para cumprir isso que o Senhor está falando para eu fazer, eu não estou pronta para cumprir o meu chamado. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe qual que é o teu propósito de existência. Para que Deus quer te usar. E quando você fala para Ele, pai, eu ainda não estou pronta, eu tenho medo, eu fico me comparando, eu fico me diminuindo perante outras mulheres, perante outras pessoas que estão fazendo, eu não sou capaz. Nesse momento em que você não cumpre o teu propósito, o teu chamado, você está sim atrasando o que Deus tem para sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem tanto para derramar sobre a sua vida, mas Ele quer que você se esvazie. Ele quer que transborde de você. Quantas coisas você está retendo para você? Quantos testemunhos Deus já fez na sua vida? Mulheres que estão me acompanhando desde a primeira live aqui sabem quantos testemunhos eu já contei aqui. Às vezes uma palavra, às vezes um testemunho pode ir como uma flecha pro coração dessa mulher que vai te ouvir, dessa pessoa que vai te ouvir. E vai mudar toda a história dela. Você não precisa ser pastora. Você não precisa ser pastor para falar de Deus. Você não precisa de formalidade. Você precisa de intimidade. Você vai no salão de beleza, você vai na academia. Quantas pessoas cruzam o seu caminho diariamente? Que você pode abrir sua boca e falar de um milagre, e falar de um testemunho que vai mudar toda a vida por completo daquela pessoa. Gente, eu tava certa vez, esse testemunho é muito forte, eu nunca contei aqui. Certa vez eu estava indo para São Paulo, assim que aconteceu toda essa conexão com o Lincoln, ano retrasado, eu estava indo para São Paulo, eu fui de ônibus dessa vez, nós estávamos indo em uma turma para um evento que aconteceria lá. E eu falei, eu vou sentar aqui, eu não lembro por qual motivo que o Lincoln não estava neste ônibus. Porque ele já estava em São Paulo. E nós estávamos indo de ônibus. E eu falei, eu vou sentar aqui, vai. E sentou uma menina do meu lado. Depois eu vou passar o Instagram, vocês seguem ela, eu acho que é Tal Melo, a Tawane. Gente, ela sentou do meu lado. Nós tínhamos trocado poucas palavras, a gente se conhecia há muito pouco tempo. Essa menina, ela estava indo pra lá fazer a cobertura, a mídia do evento, né? Ela era DJ do mundo. Ela tocava música eletrônica. DJ, assim, de baladas mais pesadas que vocês podem imaginar. De usar de tudo que tinha direito nas noitadas aí. Eu sentei do lado dessa menina e em certo momento eu falei assim, eu tô lendo um livro com o Lincoln. Como a gente estava à distância, né, ele em São Paulo e eu em Santa Catarina, a gente lia todos os dias um capítulo. Esse livro, mulheres, anota. Eu quero muito ler ele de novo, porque ele é muito poderoso. É Uma Vida com Propósito. Alguém já leu? Quem já leu, escreve aqui pra mim, se alguém já leu. Uma Vida com Propósito. E nós estávamos lendo todos os dias um capítulo por dia, eu e o Lincoln. E nesse dia, eu tinha que ler, né, um capítulo. Eu estava indo pra lá e eu tinha que ler o meu capítulo do dia. Eu falei, eu vou ler aqui o meu capítulo do livro que eu tô lendo. Você quer ler comigo? Nós estávamos até escutando música eletrônica, ela gostava muito, ela estava ouvindo, eu estava ouvindo com ela, e em certo momento eu falei, eu preciso ler esse capítulo. E eu estava num capítulo que dizia assim, como usar os nossos dons e talentos para Deus. Os seus dons, os seus talentos, eles
são única e exclusivamente para você usar para o reino. Você precisa usar o teu dom e o teu talento para o reino. Deus não colocou ele dentro de você à toa. E ela era DJ. Ela tocava música eletrônica na noitada, gente. E quando eu fui lendo aquele capítulo junto com ela, essa menina pausou a música eletrônica que ela estava ouvindo. Essa menina começou a chorar. Essa menina começou, gente, a ter uma presença do Espírito Santo dentro dela. Sabe o que aconteceu com ela? Ela chegou no evento totalmente transformada e decidida a nunca mais tocar música eletrônica em festas noturnas. Ela deixou a carreira, gente, era o ganha-pão, praticamente era o ganha-pão dela, assim. E ela foi tão tocada naquele momento que ela nunca mais tocou música eletrônica. Ela começou a tocar música eletrônica para Deus. Ela foi para uma igreja e ela começou, nos eventos da igreja, ela remixava e ela tocava música eletrônica para o reino. Olha que poderoso. Sabe o que aconteceu com essa menina? Hoje, ela canta no louvor de uma das maiores igrejas lá de Balneário Camboriú. Ela passou por um momento de casulo agora onde ela estava morando dentro da igreja. Faz uma semana que ela saiu, que eu vi lá, acompanhei no Instagram dela, onde ela foi morar na casinha dela. DJ do reino. Pati, que top, DJ, Deus Jesus. Olha que legal, é isso aí, Pati. A DJ do reino. E eu não quero me engrandecer aqui, mas eu fui usada como ferramenta de Deus naquele momento, porque eu estava numa conexão muito forte com Deus. E ao contar ali, ao ler, né, aquele capítulo do livro, eu fui usada para que uma vida fosse salva para Jesus e através dela agora muitas almas são salvas, porque quando ela abre a boca para louvar, gente. E outra parte, não para por aqui. No meu casamento, 4 meses depois que isso aconteceu, no meu casamento, ela cantou todos os louvores que nós escolhemos ser tocados no meu casamento. Foi ela que louvou. Tantos levantes aconteceram de a ponto de faltar 15 dias para o meu casamento ela falar que não ia mais louvar. E eu e o Lincoln, trazendo ela, conversando com ela. Gente, foi tanto levante na vida dessa menina, mas ela continuou. Ela foi Ana na história de hoje. Tiveram muitas coisas para paralisar, mas ela não desistiu. E de DJ, que fazia muitas pessoas ficarem loucas, ela passou a ser uma DJ gospel, né? Hoje louva lindamente para o Senhor. E a terceira lição, para a gente finalizar e orar, é a paciência e esperança que Ana teve. Ana passou por muitos anos de espera e sofrimento. O que sustentou Ana para que ela não desistisse? O que fez ela não desistir foi uma única coisa: a esperança em Deus. Mesmo quando as orações pareciam não ser atendidas, mesmo que Deus tenha ficado em silêncio. Mulheres, tem coisa pior do que o silêncio de Deus? Quando Deus já falou com você e chega um momento em que Ele fica em silêncio. Isso é terrível, terrível. Mas sabe por que muitas vezes Deus fica em silêncio? Porque Ele está forjando a sua fé, a sua esperança. Ele está forjando muitas vezes o seu caráter, o seu coração. Às vezes as respostas que esperamos não chegam no tempo que imaginamos. Às vezes estamos há meses, anos orando sem ter a resposta. Mas a esperança em Deus nos mantém perseverante. As palavras dos cultos, as pregações que ouvimos diariamente, os louvores é o que nos mantém com esperança. O que você está ouvindo diariamente? Quando você está na sua academia treinando, o que você está colocando lá para você ouvir? Quando você está na sua casa, limpando a casa, fazendo ali as suas tarefas do dia a dia, o que você está colocando para ouvir? Mulher, aproveita e coloca um louvor na sua televisão para tocar, no seu celular, no seu fone de ouvido. Eu juro para vocês que o dia inteiro, no momento em que eu tenho a oportunidade, eu tô lá com o meu fone. Eu saio para buscar a Luara, daqui até na escolinha dela, são 6 minutos de caminhada, o meu fone tá aqui. Academia, o meu fone está aqui. Se não é pregação, é louvor, o tempo inteiro. É o que ativa a nossa esperança, é o que faz a gente ficar perseverante para não desistir. O que você está ouvindo diariamente? Não desista de orar. Você pode estar a uma oração do seu milagre acontecer, porque a palavra fala que
A palavra fala que Deus olhou que a Ana estava pronta e atendeu a sua oração. A palavra fala, certo momento Deus ouviu a oração de Ana. Quantos milagres você já deixou de viver porque você desistiu? E às vezes faltava uma oração para Deus ouvir o teu clamor. Às vezes você estava apenas no processo. Deus estava te forjando. Mas Ele ia atender o teu milagre. Mas você jogou fora porque não foi perseverante. Se você está aqui hoje, se você está lá no grupo, nós temos um grupo de mulheres. Se você não está nesse grupo e quiser entrar nesse grupo de mulheres de oração, me envia uma mensagem no direct que eu te coloco nesse grupo. Lá nós estamos de mãos dadas num propósito de 21 dias, orando pela nossa casa, nossa família, especificamente pelo nosso marido, nosso futuro marido. Se você está orando por uma mudança na vida do teu marido, ou se você está orando, eu não sei, você foi traída, você está orando porque precisa sair desse buraco, você está orando pelo teu futuro marido, persista. Às vezes você está a uma oração para o teu milagre acontecer. E eu vou fechar, para a gente orar, eu vou fechar lá no versículo, lá no capítulo 2. Quem está com a Bíblia, lê comigo, que coisa mais linda. O cântico de Ana. Então Ana orou assim. Amém, meu bem. Alguém colocou aqui, eu recebo essa palavra hoje. Quem recebeu? Fala pra mim. Ó, presta atenção, só mais um pouquinho, tá? Já tá terminando. Olha o cântico de Ana. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos. Mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Meu Deus! Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Até aqui. Meu Deus. Esse cântico, dá para perceber que vem da alma de Ana? Mulheres, vocês perceberam que veio da alma dela, sim? Um negócio, ela exaltando o nome do Senhor. Eu imagino Ana escrevendo esse cântico, falando essas palavras, lembrando de tudo que ela passou com Penina, de todos os dias que Penina vinha com palavras de acusação sobre a vida dela, com todos os sentimentos de amargura, de angústia, de reprovação, de ser diminuída. E depois do milagre, olha, eu tô toda arrepiada aqui. E depois do milagre ela escrevendo, né, cânticos, louvando a Deus. Quantas lembranças vieram à mente dela, sabe? O quanto ela deve ter sido grata por Deus ter sustentado, ter dado esperança para ela não ter desistido de orar, porque hoje ela estava ali, talvez, escrevendo esse cântico com o milagre dela nas mãos dela, com Samuel aqui no braço. Meu Deus! Eu não li isso aqui, tá? Mas é a Bíblia que eu estudo, ó, meninas, é a Bíblia da Joyce Meyer. E a Joyce, ela traz aqui, ó, alguns parênteses, né? Não sei se vai dar pra ver, mas, ó, aplicação para a vida. Tem momentos também que ela traz ali palavras de reflexão, explicando o que estava acontecendo, trazendo para o nosso contexto. Então, é uma Bíblia muito legal de você aprender, de você ler. Aqui ela traz uma aplicação para a vida. Devemos nos lembrar de que o que sobe pode descer. Deus nos exalta
e ele pode nos abater. Se quisermos ser líderes do seu reino, precisamos desenvolver e manter um caráter forte e piedoso, a mais íntima comunhão com ele, para que possamos permanecer na posição a qual ele nos levantar. Deus vai te exaltar muito, mulher. Você precisa orar, você precisa jejuar, para que quando você chegar lá, você se mantenha nessa posição. Nós temos 5 minutos para a live encerrar. Infelizmente é só 1 hora. Hoje fluiu aqui. Mulheres que entraram agora, antes da oração, nós temos um grupo de mulheres que estão orando, jejuando num propósito de 21 dias. Lá a gente está orando pelos nossos maridos. Lá a gente recebe versículos e orações em qual a gente vai declarar como a gente vai profetizar sobre a vida dos nossos maridos ou futuro maridos. E lá nesse grupo, elas recebem o PDF de cada live que eu faço diariamente aqui. Se você não está lá e quiser entrar nesse grupo, me manda um direct que eu te coloco lá. Amém? Quem recebeu nessa manhã aqui do Senhor? Escreve amém. Escreve recebo. Foi muito forte para mim também essa live aqui. Muito forte. A cada live eu vou vendo quanto Deus está trabalhando no meu coração, quanto Deus vem me forjando, me capacitando para estar aqui com vocês. Quem recebeu? Nós vamos orar agora, tá? Por que a gente termina com oração? Porque a gente precisa selar no mundo espiritual, que é selado na terra, é selado no céu. E o mundo espiritual começa a trabalhar ao nosso favor quando a gente sela a nossa oração em nome do sangue de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos aí no seu lugar agora. Pai querido, Pai amado, obrigada por essa manhã, Pai. Obrigada por cada mulher que está aqui. O Senhor não as trouxe aqui por acaso e eu quero te pedir, Pai, que isso não venha a parar nelas. Que todas as palavras não venham a ficar guardadas dentro delas, que elas também sejam um instrumento, Pai, para que outras mulheres sejam alcançadas. Seja conectando alguma amiga para estar aqui na live, para estar naquele grupo, seja falando e exaltando o teu santo nome neste dia, Pai. Pai, eu declaro e profetizo que essas mulheres sairão daqui hoje desta live, Pai, como Ana, Pai, mulheres com caráter forjado, mulheres perseverantes, mulheres de oração, Pai. Não permita que a gente venha a desistir do nosso milagre. Pelo contrário, Pai, coloca no nosso coração o anseio de orar e de perseverar na esperança de que esse milagre será atendido. Porque sim, Pai, aqui nós aprendemos hoje que a gente pode estar a uma oração do nosso milagre se concretizar. Então que elas venham a sentir uma força interior de continuar perseverando e orando. Aquelas que não têm sonho, Pai, aquelas que não estão orando por nada, Pai, coloca sonho hoje no coração dela. Restaura aqueles sonhos engavetados, para que elas possam, Pai, se posicionar novamente como uma mulher que vai sonhar e que vai orar para concretizar esses sonhos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que hoje elas sejam como Ana, que não vão dar atenção para as vozes que estão perturbando, falando coisas a seus respeitos, Pai. Restaura a identidade de quem elas são em Cristo. E que essas pessoas que estão acusando, trazendo palavras, Pai, que venham a diminuir, que essas vozes sejam caladas hoje, em nome de Jesus, Pai. Tira a sujeira dos ouvidos para que elas possam ouvir única e exclusivamente a Tua voz e a de mais ninguém. Em nome de Jesus, eu selo isso hoje no mundo espiritual. E já te agradeço porque eu sei que já aconteceu. Em nome do Teu Filho Santo, Jesus Cristo. Mulheres, a live tá aqui, ó, contagem regressiva. 50 segundos. A Dani escreveu: obrigada a Deus por colocar pessoas do seu reino no meu caminho. Amém, Dani. Eu glorifico o nome de Deus por isso. Tragam novas mulheres para essas lives, meninas. Tragam novas mulheres para o grupo. Quando eu abrir o grupo lá hoje, falem o que vocês sentiram aqui. Pode ser com áudio. Falem, meninas, a live foi poderosa por conta disso, disso, daquilo. A gente vai estar inspirando outras mulheres. Não percam a oportunidade de glorificar o nome de Deus quando vocês têm a oportunidade. Amém? Vai terminar a live aqui. Deus abençoe o dia de vocês, a vida de vocês. E amanhã nos encontraremos em mais uma live ao vivo. Tá bem? Um beijo no coração de vocês.